Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso treinamento Canva para Negócios. E nessa aula você vai aprender de uma forma um pouco mais avançada, né? A criação do feed mosaico, como vocês estão vendo aqui. Na aula anterior, a gente aprendeu o básico, né? Com apenas 9 postagens. Aqui você vai aprender com 18 postagens, sim, e uma forma que dá para você reutilizar de várias maneiras, modificando várias cores. E esse aqui é o modelo que, inclusive, esse modelo aqui eu gravei, eu criando ele, eu acelerei totalmente o vídeo para poder fazer divulgações lá no Instagram. Eu levei 23 minutos para criar essa estrutura, tá? Agora, se você for ainda colocar textos e conteúdos, digamos assim, você deve levar uma média aí de meia hora a 40 minutos, beleza? Lembrando que são 18 postagens, então você tem aí conteúdo. Se você posta uma vez por dia, você tem conteúdo para mais da metade do mês. Se você posta um dia sim, um dia não, você tem conteúdo para o mês inteiro. E se você posta 2 vezes ou 3 vezes ao dia, então você vai reduzir, tendo aí conteúdos para a semana inteira. Beleza? Então vamos para essa aula. Lembrando que esse conteúdo você encontra aqui dentro do treinamento oficial Canva para Negócios, que é um treinamento pioneiro focado no Canva e na criação de conteúdo para profissionais, beleza? Sem mais delongas, vamos para a nossa aula na criação do feed mosaico no nível mais avançado. Vamos lá! Bom, gente, para começar, como a gente vai trabalhar aqui com 18 postagens, logo a gente vai trabalhar então com 6 linhas e 3 colunas, beleza? Então, você vai vir aqui no painel, clicar em criar um novo designer, clicar em dimensões personalizadas e para a largura eu coloco sempre 3.000, porque são 3 colunas, eu coloco 1.000 pixels para cada coluna. E se como a gente vai trabalhar na altura com 6 linhas, a gente vai colocar aqui 6.000 pixels, tá? É importante que você trabalhe dessa forma para que você comece a pegar o hábito de trabalhar com feed mosaico profissional da forma mais avançada do que o primeiro vídeo, que foi a forma mais fácil e mais simples de fazer o mosaico, beleza? Vou clicar aqui em criar um novo designer. E a gente vai ter aí essa parte branca, né? Ele fica até um pouco longo, parece até uns stories, mas na verdade ele é mais longo do que os stories, tá? Inicialmente, você vai clicar no fundo e colocar a sua base. Qual é a base da sua paleta, né? O ideal é que seja a cor mais clara da sua paleta, certo? Então, eu vou vir na minha paleta. Eu trabalhei com o tom de marrom, como vocês podem perceber. Eu vou colocar no fundo a cor mais clara. Então, eu coloquei no fundo a cor mais clara. Eu vou vir aqui no tom, clicar em nova cor e vou mudar os códigos que eu já sei qual é, tá? E mudei, coloquei essa base aqui. Vou continuar com marrom, mas você poderia fazer outras cores que combinam, tá? Você que tem a sua paleta de cores definida, que provavelmente você já aprendeu ou vai ainda aprender nas aulas que você tem aqui dentro do curso mesmo, a definir a sua paleta de cores e uma vez definida, você vai criar aqui então o seu feed. Bom, para manter a estrutura, inicialmente, a gente trabalhou com a grade lá, né? Antes de tudo, a gente vai botar aqui todos os nossos elementos. Então, eu vim aqui em elementos, cliquei aqui nessa opção de formas e fui pegando as formas que eu desejo adicionar. Bem aqui embaixo, bem lá no finalzinho, a gente tem essas opções aqui, tá? De nuvem, de ondulação e essa ondulação mais ligeira. Então, o que que eu fiz? Eu peguei essa aqui de ondulação, coloquei um tom de marrom mais claro, aumentei e posicionei de forma inclinada, tá? Dupliquei a mesma imagem, girei para colocar na parte superior. Vou ajustar para que fique realmente alinhado e vou posicionar na parte de cima. Eu ainda estou achando essa cor muito forte. Eu posso simplesmente vir na transparência e diminuir um pouco, tá? Ou eu posso simplesmente vir aqui na opção de cores e modificar para um tom mais claro. Eu vou colocar transparência, porque assim fica de uma forma mais automática. Venho aqui de baixo e coloco também a transparência. E agora eu venho, ainda fecho aqui essa opção de formas e vou vir em gradiente, que é essas opções aqui de 2, 3 cores, certo? Por que aqui
Porque justamente essas opções ovais que tem essas curvas, eu prefiro usar eles no meu design, tá? Por exemplo, eu pego essa daqui, coloco sempre as cores que eu trabalho, certo? Aumento e giro, porque aí eu vou deixando nessa posição. Você pode simplesmente também colocar uma transparência para deixar um pouco mais claro, tá? O ideal é que não fique pesado. Então, a cor que você vai utilizar, você pode colocar transparência para ficar mais suave, tá certo? Com essa mesma imagem, eu duplico ela. Em vez de usar essa parte aqui girada, eu vou botar só a redonda aqui dessa parte. Posso modificar também, se você quiser utilizar, por exemplo, se eu quiser apagar essa e colocar essa daqui, ela tem uma curvazinha, né? Então, eu deixo ela aqui, posiciono dessa forma e coloco as cores que eu estou trabalhando. E coloco uma transparência. Pego mais outra imagem, coloco uma cor mais escura. E vai ficar sempre no tom, né? Tá no tom de marrom. Coloco um pouco menor. E transparência. É uma transparência, mas repare que fica sempre no tom sobre tom, tá? Você pode fazer aqui como você quiser. Então, depois eu tiro aqui os gradientes. Venho em flores. E começo a pegar essas flores que vocês sabem que eu curto bastante. Coloco sempre no tom mais escuro, tá? E vou posicionando. Isso aqui, gente, não tem muito critério. Você vai colocar, claro, eu tô usando aqui flores, mas no seu caso, você vai colocar os elementos que você deseja, tá? Você procura pelo nome em inglês ou o nome em português. E aí você vai conseguir posicionar e organizar o seu feed de forma certinha. Marrom. Vou girar. Como se ela estivesse saindo da parede, sabe? Pegar uma parte mais clara, bota esse aqui um pouquinho mais para cima, esse um pouquinho mais para cá. Se você posicionar uma flor, por exemplo, assim no meio, eu te oriento que você bote um pouquinho de transparente para que ela fique um pouquinho apagada, tá? Porque depois vai dar um efeito legal. Aí depois eu venho nos pontilhados. Vejo aqui se tem alguma coisa que me interessa. Gosto bastante de usar essas bolinhas, que inclusive só tem no Pro, tá? Se você não tem o Pro, você não consegue utilizar. E posicionar em algumas partes. Eu tenho aqui uma pasta de curtidas, que são os elementos que eu mais gosto, que inclusive eu já ensinei isso aqui em outra aula também. O ideal é que você, quando encontrar um elemento, você curta para que venha parar na sua pasta. Então, aqui na minha pasta tem alguns elementos que eu uso bastante. Então, aqui, eu posso estar utilizando esse aqui também. Ok. A ideia é isso. Você vai juntar todos os elementos. E uma vez feito aqui todos os elementos, agora sim a gente vai procurar por grade lá em elementos. A gente vai procurar por grid, tá? Porque se botar em português eu acho que não encontra mais. E nessa opção nessa opção maior, tá? Não nessa pequena aqui, mas na maior, você clica, deixa ela na cor preto mesmo, tá? E você vai aumentar até que ela fique com 3 colunas exatamente na mesma dimensão da sua arte. Pronto. Pegou aqui 3 colunas, agora eu vou posicionar aqui em cima. E repare que vai ficar uma linha aqui sem. Então, o que eu faço? Eu duplico e venho aqui pro finalzinho e vou posicionar só a primeira linha, tá certo? E o resto vai ficar tudo para fora da imagem, não tem problema. O importante é que essa é a técnica. Você pode, agora, feito isso, você vai selecionar tudo. Você pode vir com o mouse e selecionar tudo dessa forma, ou você dá Ctrl A, que vai selecionar tudo da mesma forma e vai clicar em agrupar. Uma vez agrupado, agora você clica em tudo e clica aqui em bloquear. Pronto. Agora, dessa forma, a gente pode trabalhar aqui que nada vai se mover. E não se preocupe, porque depois que você colocar suas artes, vai poder tirar do lugar, né, movimentar e posicionar da forma certinha. O que a gente vai fazer agora? Da forma simples, posicionar as imagens em cada quadrado e também os seus textos, tá? Então, eu venho aqui ainda em elementos, na opção de quadros. Por que quadros? Porque aqui vai ter com a borda branca. Então, você vai ter essas duas imagens aqui, ó. Ou essa. Essa aqui tá mais quadradinha. Então, essa aqui fica bem bacana.
mas pode ser essa aqui também sem nenhum problema. Fica ao seu critério, tá? Eu vou utilizar aqui essa quadrada para que fique uma posição mais certinha do post. Já que o post ele é quadrado, eu vou trabalhar também com a imagem quadrada. Posicionei aqui, então eu vou fazer a imagem como se fosse um xadrez. Uma imagem sim, uma imagem não, uma imagem sim, uma imagem não, e assim vai, tá? Então eu venho aqui, duplico e coloco aqui. Aqui embaixo eu vou colocar um de círculo para dar esse efeito daqui, ó. Porque dessa forma você consegue colocar quadrado e círculo, que dá um ar bem bacana, tá? Então, a gente vem aqui procurar. Você tem três opções. Vou colocar essa daqui. Você coloca com ela que você quiser, tá? Vou posicionar. Bom, o vídeo anterior deu uma travada a partir daquele minuto. E aí eu precisei, então, regravar de novo para vocês aqui. Eu já coloquei todas as caixas de desenho, tá? Os quadros. E aí a gente tinha parado nessa opção daqui, onde eu coloquei o círculo. Então você pode estar fazendo a forma que você quiser. Se você quiser utilizar qualquer outro aqui modelo, é ao seu critério, tá? Então fique à vontade. Aqui eu estou mostrando só a forma de organização de uma forma mais avançada dentro dos quadrantes, porque quando fizer o corte, essas imagens ela tem que estar exatamente dentro do quadrante sem ser cortada, tá? Se você quiser fazer ela maior para ela ser cortada, você pode fazer também e colocar ela no meio do corte, mas aí você vai mudar toda a estrutura, que não é essa aqui que eu estou mostrando, tá? Para a questão do texto, gente, então repare que eu coloquei aqui um texto com a fonte e coloquei outro texto embaixo. Só que para não dar contraste com essa cor de fundo, eu coloquei um quadrado e fiz um retângulo no fundo com um tom mais claro para poder dar evidência justamente ao texto. Então repare que eu coloquei um quadrante de imagem, um quadrante de conteúdo, né? Imagem, conteúdo, e assim vai. Esse aqui eu não coloquei o quadrante claro atrás, porém é opcional. Se eu perceber que o contraste está realmente difícil de fazer a leitura, então eu vou e coloco um quadrado atrás, eu coloco um retângulo atrás, tá? E aí, pronto, feito isso, posicionou todas as suas imagens e colocou ali o seu título e o seu conteúdo em cada quadrante. Repare que aqui eu coloquei também um gráfico, né, que você encontra também aqui. Vai aparecer para você aqui na lateral. Se não tiver aqui, basta você clicar aqui nesses três pontinhos de mais, que ele vai estar ali na opção, e aí você clica e depois ele vem aqui para você na lateral, tá? E aqui em gráficos eu escolhi uma opção assim, somente de teste, você pode escolher aquela que você quiser e fazer um post de gráfico. Então eu utilizei aqui duas opções, eu coloquei essa opção e essa segunda aqui, tá? Mas somente mesmo de teste. Pronto, aí aqui eu concluí com a questão do título e conteúdo. Agora vem para a questão das imagens. Eu utilizei imagens do próprio Canva. Você vai estar utilizando, claro, as suas imagens, do seu conteúdo, da sua empresa, fotos pessoais, como você preferir. E aí você vai pegar as imagens que tenha a relação também com a cor do seu feed, tá? Não adianta você usar um feed azul, claro, azul bebê, azul celeste, e colocar vermelho. E aí depois é só pegar, arrastar e colocar para dentro de todas as imagens. Como eu fiz aqui, né? Então, eu utilizei as imagens que dá relação com o feed, com a paleta de cores, e adicionei dentro das caixas, tá? Como a gente já tinha feito ali anteriormente. E para você desbloquear, você vai clicar sobre o fundo, vai vir no cadeado, vai abrir o cadeado, e depois, como a gente lá no início, né, a gente agrupou, você vai vir clicar em desagrupar, que vai estar geralmente aqui nesses três pontinhos e vai ter a opção de desagrupar. Para mim não tá, porque como a gente perdeu a parte do vídeo anterior, né, então para mim não tá agrupado, mas a gente tinha agrupado lá no início, então você vai desagrupar para então poder, você clica fora, aí você vai clicar na lateralzinha, que repare que vai aparecer essa linha azul na lateral aqui, que é a grade. Você vai clicar sobre e vai deletar, tá certo? Vai vir aqui embaixo também e vai deletar. Você não pode cortar a sua imagem com essa grade. E aí vai ficar dessa forma. Agora, com essa imagem, você vai utilizar a técnica do site para fazer o corte 100% online, que é da próxima aula que você vai conferir como cortar o mosaico sem precisar de aplicativo.
beleza? Bom, então é isso. Espero que tenha ficado claro. A gente realmente precisou aí estar fazendo 2 tipos de gravação, porque a gente tinha perdido o final do vídeo anterior, mas eu espero que tenha ficado aí claro para vocês, beleza? Qualquer dúvida, estamos à disposição lá no grupo de suporte no Telegram. Eu fico por aqui e a gente se encontra no próximo tutorial. Até lá!